Esse é o podcast Jungiando, o podcast do Instituto Jungiando sobre psicologia analítica. E o tema desta temporada é o Manual da Mente. Queremos falar sobre saúde mental de um jeito claro e acessível, desmistificando patologias psicológicas e proporcionando uma compreensão mais profunda do tema. Vamos mergulhar nos mistérios da mente, explorando a saúde mental e os desafios psicológicos da nossa época. A ideia é trazer reflexões que fazem sentido no dia a dia, conectando a psicologia com a arte, a música, a literatura, o cinema e com a vida real. Porque conhecer a mente é entender a nós mesmos, e entender é o primeiro passo para cuidar. Eu sou a Mayara Suguaia. E eu sou a Patrícia Lopes. Eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e convidamos você a vir com a gente nessa jornada. Olá, seja bem-vindo para mais um podcast Jungiando. Sabe aquela sensação de entrar numa sala e de repente sentir que todo mundo está te observando? O coração dispara, o rosto esquenta, a voz parece que vai sumir e vem o pensamento: e se eu fizer papel de ridícula? E se perceberem que eu tô nervosa demais? Pois é, isso é mais comum do que parece. Mas quando esse medo passa a ser constante e começa a limitar a vida, fazer com que a gente evite encontros, reuniões ou até mesmo sair de casa, pode se tratar de um transtorno de ansiedade social, que também é conhecido como fobia social. E esse é o nosso assunto de hoje. E o que a psicologia tem com isso? Bom, para começar, como a gente tem feito nessa temporada toda, a gente vai falar da definição aí do DSM-5. O DSM-5, para quem não sabe, ele é o manual diagnóstico aí da psiquiatria. Lá no diagnóstico da psiquiatria, né, no DSM, comenta-se que o transtorno da fobia social, o transtorno, né, de ansiedade social ou fobia social, ele é um medo ou ansiedade intensos diante de situações sociais, nas quais a pessoa pode ser observada ou avaliada pelos outros. É importante a gente frisar que não se trata de uma timidez, assim, né, comum, digamos. É algo bem mais profundo. A pessoa, ela sente um medo intenso de agir de forma que as outras pessoas podem considerar estranha, inadequada, boba, fraca, enfim. Essas pessoas podem ficar com medo de, e se eu ficar vermelho? E se eu tremer? E se eu suar? E se eu gaguejar? E esses sinais, né, que são de nervosismo, se existir a possibilidade de que as pessoas percebam, de que vão julgar negativamente, isso causa muita ansiedade na pessoa. E é curioso, né, como muitas pessoas que têm, inclusive, o hábito de falar em público, estão acostumadas com isso, muitas vezes têm essa reação, né? A pessoa estranha. Eu sempre falei em público, de repente eu comecei a ficar vermelha. E isso vira um fator de ansiedade, né? Bom, esse medo, ele pode ser muito específico. Algumas pessoas, por exemplo, evitam comer ou beber em público, porque tem medo, por exemplo, que as mãos tremam, ou que as pessoas vão pensar sobre ela estar comendo. Outras pessoas têm pavor de falar em reunião ou apresentar trabalho, com medo de esquecer o que vai dizer. O famoso branco. Mas tem pessoas como esse exemplo que eu citei. A pessoa está acostumada a falar em público, ela não tem problema com o que ela vai dizer, mas ela tem medo de que se ela ficar vermelha, as pessoas vão achar que ela está ficando nervosa. Sim. Aí ela fica nervosa com medo de ficar nervosa. Né? Ou de tremer. Há também pessoas que evitam banheiros públicos por receio de não conseguir relaxar na presença de outras pessoas. Enfim, o medo está muito relacionado com o que os outros vão pensar. É sempre essa questão. Esse é o medo, né? O que vão achar de mim, enfim. O que vão julgar, aí, né, da minha atitude. E aí pensa, né? E esses exemplos que você falou, né, Dani, o quanto impactam. A pessoa está num lugar, vai ficar segurando, né, por exemplo, a vontade de fazer xixi porque não pode ir no banheiro. Ou tem alguns eventos sociais que a comida é o mote do negócio, né? Não vai conseguir comer, não vai conseguir relaxar, não vai conseguir falar, não vai, enfim.
é um transtorno de ansiedade que impacta muito a vida da pessoa, né? Em muitas Muitas áreas, né? áreas. E esse medo, nem sempre ele, né, acontece só ali no momento. Ah, estou numa situação social que ficarei nervosa, enfim. Muitas vezes ele começa bem antes da situação acontecer. E aí a gente chama isso de ansiedade antecipatória. E aí a pessoa pode passar dias, até semanas, né, ruminando o que pode dar errado, imaginando o olhar dos outros, repetindo ali mentalmente o que vai dizer, enfim. Aquela coisa, né, montando um roteiro na cabeça, eu falo, né, com as falas, inclusive, tentando prever todas as reações. E no fim, o esforço para se proteger, né, numa situação dessa, por exemplo, se torna uma prisão, né? Porque aí a pessoa vai evitar contato, ela vai se isolar e vai viver com medo de sentir aquele medo específico. E isso é o mais cruel, né? Porque com o tempo a pessoa começa a ir se restringindo, ela vai abrindo mão, às vezes de oportunidades, de amizades, de experiências, só para não enfrentar esse medo de ser julgado. Porque, claro, vai começando a ficar insustentável, né? Eu fico com medo de ir ao shopping porque eu não vou conseguir ir ao banheiro, então eu prefiro não ir. Eu fico com medo de ir na festa do fulano porque todo mundo vai comer e eu não quero comer em público, então eu não vou na festa. E aí eu vou me limitando. E o que o DSM mostra é que esse sofrimento ele precisa durar um certo tempo, né? Geralmente 6 meses ou mais. E causar esses prejuízos reais no trabalho, no estudo, nos relacionamentos. Então não é só um desconforto, é um medo que interfere diretamente na vida. Só assim a gente vai chamar isso de transtorno de ansiedade social. Perfeito. Lá no DSM também tem um ponto interessante, né, Dani, que é a questão do contexto cultural, né? O contexto cultural importa. Por exemplo, lá eles falam até, em sociedades que são mais coletivas, assim, esse medo de ofender o outro também entra. Então não é só o medo de ser julgado. Tem medo de, se eu fizer tal coisa, as pessoas vão se sentir ofendidas, né? Pode incomodar as pessoas. Ou seja, o medo da exposição pode tomar formas diferentes, né? Mas o fundo é o mesmo, né? É o medo de não ser aceito, é o medo de ser julgado, medo de que eu não seja bem visto, né? Pois é, e isso é super cultural. Porque, por exemplo, você vê sociedades europeias ou mesmo a sociedade norte-americana, eles têm menos preocupação, né? Eu tô falando alguma coisa que vai ofender o outro? Não, eu tô falando o que eu penso, né? Você quer ir na festa? Não, não quero. Por quê? Porque eu não quero. Agora, aqui no Brasil, falar isso ia ser uma grande ofensa. Aí isso vai tomando proporções muito grandes, né? E a pessoa começa a ficar achando que qualquer situação que ela disser vai ser mal interpretado e vai ser uma ofensa. Então, no fundo, o medo é de se sentir rejeitado, né? E o medo do olhar do outro. E é sobre esse olhar, né? O que ele desperta na alma que a gente pensa na psicologia junguiana. O que a psicologia junguiana nos ensina em relação a isso, né? Sobre esse olhar do outro. É isso aí. Quando a gente olha, então, para a fobia social, né, e olhando através do viés da psicologia analítica, a primeira coisa que a gente percebe é que esse medo do olhar do outro não é apenas sobre o, entre aspas aí, né, sobre o outro real, mas também, adivinha, sobre o olhar interno, né, o olhar do próprio eu, do nosso eu mais crítico, da nossa sombra. A fobia social, nesse sentido, ela pode ser entendida como a expressão de um complexo, né? Lembrando lá, complexos são aqueles núcleos carregados de energia psíquica, ficam como grandes buracos negros lá no inconsciente, tudo que passa perto deles, eles sugam, eles atraem, e tem muita energia, assim como um buraco negro, é exatamente essa imagem, né? Um buraco negro que tem muita energia e que a gente desconhece. Tem muitos mistérios ali. E aí, esse complexo roda tanta energia psíquica que, às vezes, ele vai literalmente possuir a gente, né? Aquilo que a gente sempre fala sobre o complexo. Ele possui a gente e a gente vai fazer coisas inimagináveis, né? Ele tem vontade própria, ele é autônomo. Então, a fobia social, ela pode ser entendida, né? Como eu falei, como a expressão desse complexo autônomo. E, geralmente, esse complexo ele é formado em torno aí da ferida, né? Da vergonha, da autocrítica, porque aí tá colado na sombra, né? Exatamente. O Jung dizia, então, né, que os complexos são esses núcleos de energia psíquica carregados de emoção.
eles funcionam como se fossem pequenas personalidades dentro da gente, né? Para alguns complexos, eles estão tão distantes do ego que parece que são outras pessoas quando eles começam a agir. E, na verdade, é a ação daquele complexo autônomo. No caso da fobia social, é como se o complexo aí, no caso, talvez de inferioridade, ele fosse ativado. Diante do olhar do outro, surge uma súbita sensação de inadequação, de se sentir exposto demais. Aí o corpo reage, o afeto toma conta e o ego perde momentaneamente o controle. É aquele medo de ser visto de verdade, né? Que o outro perceba aquilo que nem o próprio sujeito aceita em si. Interessante isso, né? Porque aí a pessoa vai achar que ela é o centro das atenções ali de uma maneira ruim, né? Exato. E é o medo de É o todo medo de mundo, todo né? mundo. Tipo, quando a gente tá com algum. Vamos dar um exemplo bobo, mas que. Pra ficar claro pra todo mundo. Vamos supor que a gente saiu de casa e aí percebeu que a roupa tava suja. A gente vai passar o dia ansiosa, pensando que todo mundo vai reparar que a sua roupa tá suja. Provavelmente as pessoas não vão reparar nisso. Mas porque aquele dia o seu foco é esse, você acha que todo mundo vai reparar nisso, que todo mundo vai te julgar, que as pessoas vão falar, nossa, que pessoa desleixada. Agora, imagina isso todos os dias por questões muito mais sérias. É um desconforto imenso, né? E aí, isso que você comentou, né, Dani, conecta com um ponto muito interessante que a Verena Cast aponta, né? Nós falamos sobre o livro da Verena Cast lá no nosso episódio sobre o pânico. Ela tem um livro muito bom. E lá ela fala muito sobre o medo, né? Ela fala uma frase mais ou menos assim, que o medo evitado ganha força e o medo acolhido se transforma. E aí a ansiedade social, então ela pode ser vista, né, como um chamado para o encontro com a própria sombra, né? Com os nossos aspectos reprimidos, com a nossa vulnerabilidade, e com o nosso desejo de aceitação no final das contas, né? Quanto mais a pessoa vai tentar esconder essas partes, né, mais a sombra se manifesta através do corpo. Tremores, vai ficar vermelho, né, com rubor aí, vai suar, enfim, o corpo se torna palco, né, do conflito psíquico. Pois é, e a sombra sacaneia, né? Aham. Dá um jeito de colocar a gente em situações ruins. Quanto mais a gente quer esconder, mais aparece. O Jung fala dessa necessidade de integração entre a sombra e a persona. Claro, isso é o processo de individuação. Mas se isso não acontecer, cada vez mais esse medo vai tomar proporções gigantescas. A gente pode pensar que na fobia social, a persona, que é essa máscara social que a gente usa para interagir, para ser aceito, para se adequar, ela se torna rígida demais. Então, ela aprisiona e não facilita a interação. A pessoa sente que ela precisa ser perfeita, agradável, controlada o tempo inteiro. E aí, qualquer ameaça a essa impecabilidade, né, essa perfeição, vai causar pânico. Alguém vai ver que eu não sou assim. O ego, ele fica o tempo inteiro reforçando a ideia de que se eu não for impecável, eu vou ser rejeitado. Uhum. E aí o medo do olhar do outro, né? Vai revelar o medo, adivinha, da gente não ser digno de amor, de não ter um lugar. No final das contas, a nossa ferida sempre é sobre amor, né? Sempre. Aceitação. Aceitação. Por isso que a fobia social, ela não é apenas uma dificuldade, né, de lidar com o público, digamos assim, mas em um nível mais profundo, é uma dificuldade de estar inteiro na presença do outro. E quando eu falo inteiro, é inclusive com a sombra, né? E quando o indivíduo começa a acolher os seus afetos, a reconhecer suas fragilidades, se relacionar com elas simbolicamente, o olhar do outro vai perdendo esse poder destrutivo. Isso é tão legal, né? E basicamente é isso que a terapia vai fazer, né? A gente vai começar a olhar para essas partes nossas, abraçar o nosso monstrinho e falar: caramba, eu achei que você fosse mais feio, você não é tão feio assim. Se a gente não acha o nosso monstrinho tão feio, provavelmente a gente vai perceber que os outros não estão nem reparando que existe um monstro, né? E aí perde, como a gente falou, né? Perde esse olhar destrutivo. Pois é, e é bonito pensar que o olhar do outro, que no início paralisa, incomoda, pode se tornar com o tempo e com o trabalho psíquico um espelho transformador. A psicologia junguiana, a terapia junguiana ajuda o sujeito
a encontrar esse espelho interno, a olhar para si mesmo e se compreender, se aceitar, integrar esses aspectos, enxergar-se através do olhar do outro. E esse outro ali na terapia vai ser o psicólogo, né? É alguém que te aceita, que te escuta, que tá ali com você, que escuta você falando. Ah, mas toda semana fala a mesma coisa? Tudo bem, o psicólogo tá ali pra acolher você falando, né, sobre os conflitos e suas dúvidas e sem julgamento. E é muito, como você falou, né, Dani, é muito legal que as mesmas relações, a Verena fala um pouco disso no livro, né, sobre o medo, é, que é muito potente, que as relações que por alguma falha de comunicação, digamos assim, lá atrás, feriram e interromperam ali, né, a possibilidade da energia psíquica fluir, a mesma relação que lá atrás feriu e fez a pessoa desenvolver aquele medo, né, no caso do pânico, no caso da fobia social, as mesmas relações que feriram são o que vai curar, são o que vão curar, são as possibilidades de cura. Afinal de contas, nós somos seres de relação, né? Então, a coisa mais potente que a terapia pode fazer é ser a relação que essa pessoa precisa. Tá. Ela vai ensaiar ali, né, digamos assim, o que pode acontecer na vida real, né, dela com os outros. Muito bonito isso, né? É, muito bacana. E como cuidamos disso? Bom, então como que a gente cuida disso? Primeiro passo, reconhecer. A pessoa que sofre com ansiedade social, ela precisa escutar que não tá estranha ou defeituosa, né? Ela tá sofrendo. E esse sofrimento pode ser trabalhado. Porque muitas vezes ela vai adiar tanto isso, até pela própria natureza, né, do transtorno, ela vai evitar situações onde ela tenha que falar, inclusive, do sofrimento dela, do transtorno dela. Então, ela vai adiar o tratamento, vai adiar buscar ajuda. Então, é muito importante reconhecer, do tipo, tá, beleza, eu tenho isso, vamos dar um nome pra isso, né? Esse é o primeiro passo. Tá. E perceber que não é só ela que tem isso, Aham. né? Que todo mundo tem isso. Talvez não nos mesmos pontos, né? O que incomoda não são as mesmas coisas, mas todo mundo tem suas fragilidades. E é curioso, né? A gente olhando os bastidores, né? Como terapeuta, a gente vê muitos bastidores da vida das pessoas. A gente percebe o quanto todas as pessoas, inclusive as que parecem muito fortes, têm suas fragilidades tão evidentes, né? Para ela é muito evidente. Para quem está de fora, parece que nem existe. Mas é importante saber que todo mundo tem seus defeitos, tem suas vergonhas, né? O seu lado ridículo. Por exemplo, essa questão de falar em público, né, que é uma questão que pega muito na fobia social, geralmente. Eu vi uma pesquisa uma vez, eu não vou lembrar agora a fonte, mas eu vi uma pesquisa falando, né, os medos mais comuns das pessoas. O primeiro, morrer. O segundo, falar em público. Então, já vi várias vezes, né, atores falando. Eu vi a Fernanda Montenegro uma vez falando. Que até hoje ela tem um frio na barriga antes de entrar no palco. Poxa, se a Fernanda Montenegro tem um frio na barriga, fica ansiosa antes de uma estreia, antes de entrar no palco, imagina nós, meros mortais. Então, esse medo do olhar do outro, ele existe. Ele não é um problema quando faz a gente se preparar melhor, né? O ator, no caso, para não esquecer a fala ali no meio do espetáculo. A pessoa que vai apresentar, né, sei lá, uma monografia, vai pesquisar, vai ler, né, o trabalho dela antes de fazer a banca, enfim. É importante que a gente tenha um pouquinho de ansiedade para se preparar. A gente chama isso de transtorno quando, como a gente falou, e isso está prejudicando a vida da pessoa em muitas esferas de uma maneira muito intensa. E aí, nesses casos, sim, né, a terapia pode ajudar muito. Como, Dani? Então, a terapia ela vai combinar alguns elementos, né? Ela ajuda a explorar os complexos, como eles aparecem através dos sonhos, das imagens que emergem, e trabalhando isso para desenvolver essa identidade autêntica, que não é nenhum bicho de sete cabeças, nenhum construto hipotético muito místico. A identidade autêntica é a gente reconhecer, na verdade, quem a gente é, que a gente se imagina muitas coisas que, na verdade, são penduricalhos que a gente coloca na nossa personalidade. Na verdade, a gente tem que ver quem a gente é, tira esses penduricalhos e enxerga quem a gente é.
Isso vai ajudar muito a gente a ganhar confiança, a ganhar autoestima e trabalhar, né, com as nossas capacidades. Tem uma outra técnica que a gente também vai usar na terapia, que para esses casos, que é da exposição gradual, enfrentando gradativamente as situações sociais com suporte, né, para isso ir ficando cada vez menos aversivo ou assustador. E quando é o caso, a gente também precisa do acompanhamento psiquiátrico, porque é importante que a medicação permita regular a fisiologia do medo e da ansiedade, porque as reações físicas às vezes são muito limitantes. Sim, com certeza. E aí no enfoque junguiano, a gente também, né, usa o trabalho com sonhos, imaginação ativa, enfim. Por exemplo, que imagem surge quando todo mundo me olha? Que imagem aparece, né, quando sinto que vou ser julgado? Qual que é a sensação que a pessoa tem? E aí o paciente traz essas imagens, a gente explora junto, para que o sintoma seja traduzido, né, para que isso ganhe palavra, né, para que isso ganhe sentido ali na terapia. No dia a dia também tem algumas dicas práticas que a gente pode pensar, né? Por exemplo, se preparar para pequenas exposições sociais, sempre com apoio e planejamento, né? Até o próprio terapeuta vai ajudar nisso. Praticar respiração, atenção plena, para acalmar o corpo antes da mente, né? Aprender a fazer isso. Os atletas fazem muito isso, né? Isso é muito Sim. legal. Autoobservação gentil. O que eu tô pensando agora? Que faz esse pensamento me dominar? E cultivar ambientes seguros, né? Pessoas que oferecem aceitação, não julgamento, isso é muito importante. A convivência com afeto faz muita Total. diferença, muito, alimenta muito. Muito bom. Nas nossas dicas, uma série que tá lá na Netflix que chama O Meu Amigo Dude. É um jovem, né? É uma série, digamos aí, infanto-juvenil. É um protagonista, ele é um pré-adolescente, assim, um adolescente, e ele lida com transtorno de ansiedade social. E aí ele tem o cachorrinho, que é o Dude, né? Que ajuda ele. É um cão de apoio ali emocional, né? E que vai ajudando ele na escola, enfim, tem todos os. Cada episódio tem uma historinha e é bem bonitinho. Então fica aí de dica. E um filme que é um clássico, né, inclusive ganhou aí vários Oscars, do Discurso do Rei, né, não lembro exatamente o ano, mas é muito bom esse filme. A gente não sabe se ele tem fobia social, mas a gente trouxe aqui como dica porque a dificuldade que ele tem da fala, né, no caso dele era pela gagueira, mas retrata muito, né, da ansiedade que a pessoa, dos sintomas, que a pessoa que tem fobia social vai passar, né, muitas vezes, aquela ansiedade intensa, aquela angústia, enfim, e como que isso, com muito preparo, com o apoio, né, afinal de contas ele tem o apoio ali da pessoa que tá ajudando ele a se preparar, com o apoio, enfim, dá pra superar isso. O que isso significa para você? E no nosso momento artístico, a gente trouxe hoje um poema. Virou, mexeu, eu trago Fernando Pessoa, né? Deu duas tossidas eu com Fernando Pessoa. Eu adoro. E a gente trouxe um poema dele. Na verdade, é do Álvaro de Campos, heterônimo, que é Lisboa Revisitada, de 1923. Não, não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem em moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos. Não me enfileirem conquistas das ciências. Das ciências, meu Deus, das ciências. Das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal eu fiz aos deuses todos. Se têm a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doido, com todo o direito de sê-lo. Com todo o direito de sê-lo, ouviram? Não me massem, pelo amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável? Queriam-me ao contrário disso, o contrário de qualquer coisa?
Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim. Ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos de ir juntos? Não me peguem no braço, não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Ah, que maçada quererem que eu seja de companhia. Muito bom. Inclusive, a gente, para esse episódio, a gente estava procurando, né, Dani? E a Dani, né, na verdade, lembrou do Abu Janra, né, recitando esse poema do Álvaro de Campos. Então, fica a dica, a gente procura no YouTube, tem lá o Abu Janra, né? Para quem é da nossa geração aí, da minha geração, vai lembrar, ele tinha aquele programa na Cultura do Provocações. Hoje, continua, sabia? Tá com o Taz. Com o muito Taz, bom, inclusive, né? fica a dica. É muito legal. E o Abu Janra declamando esse poema é incrível, então... Nossa, é uma sensacional, potência. é sensacional. Muito como é bom, né, ver uma pessoa talentosa. Então, com procurem. A Dani também arrasou, Dani, na sua interpretação. Eu li só um trecho, tá, gente? Esse poema ele é um pouco mais longo e ele tem 2 partes. Isso. E aí fica a nossa dica. Vejam também a interpretação da Abu Janra no YouTube. Aí. E assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast, da nossa temporada aí, número 3, Manual da Mente. Se você gostou, compartilhe esse episódio. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, @Jungiando. Deixa eu pegar aqui o nosso @. Mandem dicas de série, de filmes. Vocês viram que a gente tá ficando já, né? A gente já falou tantas dicas de séries que a gente tá precisando de mais atualização. Então, mandem pra gente dicas. O nosso Instagram é o Instituto Jungiando. Também temos o nosso site, psicologiajung.com.br. E lembrem-se, nós temos agora o videocast. Então, para você que já acompanha a gente aqui no podcast, nós temos agora também o nosso videocast Jungiando, que está lá no site psicologiajung.com.br. Lá você vai ter acesso ao nosso projeto. Nós temos alguns episódios lá. Lembrando que o videocast é para aquelas pessoas que querem se aprofundar nos estudos. Ele tem uma assinatura, é um precinho camarada, é um precinho bacana. E dá para você estudar e se aprofundar ainda mais na teoria do Jung, combinado? Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Até a próxima!